O mundo antes dos dinossauros. Documentário menos 1.700 palavras. Imagine um planeta sem dinossauros. Um mundo estranho, dominado por criaturas que hoje pareceriam saídas de um filme de ficção científica. Antes que os gigantes jurássicos reinassem, a Terra já tinha passado por transformações radicais, com eras de gelo, mares rasos, desertos intermináveis e seres que dariam início à longa história da vida. Este é o relato de como era o mundo antes dos dinossauros. Uma Terra primitiva há 5 bilhões de anos. A Terra nasceu de colisões violentas de rochas espaciais. No início, era apenas uma esfera incandescente, coberta por vulcões e mares de lava. Não havia continentes, oceanos azuis ou céu respirável. O ar era carregado de dióxido de carbono, metano e amônia. Apesar do cenário infernal, algo começou a mudar. A água, trazida por cometas e liberada por erupções vulcânicas, se acumulou e formou os primeiros oceanos. Foi ali, nas profundezas, que a vida encontrou um refúgio. O surgimento da vida há aproximadamente 3,8 bilhões de anos atrás, surgiram os primeiros micro-organismos, seres unicelulares, extremamente simples, que viviam em ambientes aquáticos. Durante bilhões de anos, a vida permaneceu microscópica. As cianobactérias foram um marco. Esses micróbios realizaram fotossíntese e começaram a liberar oxigênio na atmosfera. O planeta, antes sufocante, começou a mudar. Esse processo, conhecido como o Grande Evento de Oxigenação, ocorreu há cerca de 2,4 bilhões de anos e pavimentou o caminho para formas de vida mais complexas. 13. O Mar dos Invertebrados. Era pré-cambriana e cambriana. Durante a maior parte da história da Terra, a vida foi invisível a olho nu. Mas, há 541 milhões de anos, algo extraordinário aconteceu. A explosão cambriana. Em apenas alguns milhões de anos, os mares se encheram de criaturas bizarras. Trilobitas, vermes marinhos, moluscos primitivos e até os primeiros predadores. Imagine oceanos cheios de seres com carapaças metálicas, olhos compostos e bocas estranhas. Foi o início das cadeias alimentares complexas. 4. A conquista da Terra por muito tempo. A vida permaneceu nos oceanos, mas por volta de 450 milhões de anos atrás, plantas primitivas começaram a colonizar o ambiente terrestre. Eram musgos e samambaias simples, que transformaram desertos rochosos em paisagens verdes. Logo, os primeiros artrópodes, menos ancestrais dos insetos, centopeias e escorpiões, menos começaram a rastejar pela superfície. Imagine um mundo silencioso, coberto por tapetes de plantas baixas, habitado por insetos gigantes. 5. O Reino dos Peixes. Período devoniano entre 419 e 359 milhões de anos atrás. Os mares foram dominados pelos peixes. Apareceram os primeiros tubarões, peixes com mandíbulas poderosas e formas diversificadas. Foi nesse período que um grupo de peixes desenvolveu nadadeiras fortes, capazes de sustentá-los fora da água. Esses pioneiros evoluíram para os primeiros anfíbios. A vida estava prestes a dar um salto revolucionário. A transição da água para a terra. 6. O surgimento dos anfíbios e répteis. Os primeiros anfíbios surgiram em pântanos quentes e úmidos. Eles dependiam da água para sobreviver e se reproduzir, mas abriram caminho para uma inovação crucial. O ovo aniótico. Por volta de 310 milhões de anos atrás, apareceram os primeiros répteis. Diferente dos anfíbios, eles podiam botar ovos resistentes fora da água. Isso lhes deu a liberdade de explorar ambientes secos e se espalhar por todo o planeta. Foi o início do domínio dos répteis. 7. O período Carbonífero. Florestas gigantes e insetos colossais. No Carbonífero. Há cerca de 359 a 299 milhões de anos, a Terra era coberta por vastas florestas de samambaias gigantes, cavalinhas e licopódios, que chegavam a 30 metros de altura. O oxigênio atmosférico estava em níveis altíssimos, cerca de 35%. Hoje temos 21%.
Esse ambiente permitiu o crescimento de insetos gigantescos, libélulas, com 70 centímetros de envergadura, milípedes com mais de 2 metros e escorpiões, do tamanho de um cachorro. Enquanto isso, os répteis continuavam evoluindo, preparando-se para assumir papéis ainda maiores. 8. O período Permiano. O primeiro mundo dos répteis, entre 299 e 252 milhões de anos atrás. O Permiano foi marcado pela ascensão dos primeiros répteis verdadeiramente dominantes. Criaturas como o Dimetrodon, famoso por sua vela dorsal, habitavam desertos e planícies. O planeta nessa época já tinha todos os continentes unidos em um único supercontinente. A Pangeia, esse enorme bloco de terra, criava climas extremos, desertos vastíssimos no interior e florestas úmidas próximas aos litorais. Os répteis começaram a se diversificar em 2 grandes grupos: saurópsidos, que dariam origem aos dinossauros, aves e crocodilos; sinápsidos, que dariam origem aos mamíferos. Foi um dos momentos mais importantes da história da vida. 9. A maior extinção da história. Mas o fim do Permiano foi marcado por um evento catastrófico. Há cerca de 252 milhões de anos, ocorreu a extinção Permiana-Triássica, também conhecida como a Grande Morte. Gigantescas erupções vulcânicas na Sibéria liberaram enormes quantidades de gases, aquecendo o planeta, envenenando oceanos e destruindo ecossistemas. Estima-se que mais de 90% de todas as espécies tenham desaparecido. Insetos gigantes sumiram, florestas colapsaram e até mesmo os oceanos ficaram quase estéreis. Foi o maior desastre biológico da Terra. 10. O Renascimento. O mundo pronto para os dinossauros. Apesar da destruição, a vida encontrou formas de resistir. Pequenos répteis e ancestrais dos mamíferos sobreviveram em nichos isolados. Nos milhões de anos seguintes, o planeta se recuperou. As florestas voltaram a crescer. Os mares se encheram de novas espécies e os répteis começaram a se diversificar de novo. Foi nesse cenário, há cerca de 230 milhões de anos, que os primeiros dinossauros surgiram. Pequenos, ágeis e adaptáveis. Eles aproveitaram os ecossistemas vazios deixados pela extinção. A partir desse ponto, começaria a era dos gigantes que conhecemos como dinossauros. Conclusão: o mundo antes dos dinossauros foi um palco de experimentos evolutivos impressionantes. De mares dominados por trilobitas, a florestas de samambaias gigantes, de insetos colossais a répteis estranhos como o Dimetrodon. Cada etapa foi fundamental para preparar o caminho para os reis do Mesozoico. Quando pensamos em dinossauros, muitas vezes esquecemos que eles não surgiram do nada. Foram resultado de bilhões de anos de transformações, adaptações e extinções. O mundo antes dos dinossauros foi um laboratório vivo, cheio de criaturas fascinantes que moldaram a Terra como a conhecemos. Sem eles, os dinossauros e nós mesmos jamais teríamos existido.